22 de outubro, quarta-feira, sou Joaquim Cantanhede, repórter do jornal Pedreirense, e sou recebido nesse dia pelo advogado Dr. Rondinei Melo, acertei aqui o nome, gente, para a gente falar um pouquinho, ele recém-possado presidente do PT, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui em Pedreiras. É óbvio que a nossa entrevista vai girar praticamente em torno da atuação, de como ele pretende atuar à frente do Partido dos Trabalhadores. E, doutor Rondinei, antes de tudo, muito obrigado por ter aí se desprendido um tempinho na sua agenda para responder as nossas indagações. A primeira delas é: o que te fascina e o que te assusta na política? Passar por um versículo bíblico, dizer que tudo em seu tempo debaixo dos céus, né? No que diz respeito, no que me fascina a política, a minha inspiração veio da minha família, né? Meu pai é militante desde os anos 80, técnico em eletrônica, minha mãe é militante, sempre também foi dirigente do partido, costureira, e eu olhando essa luta deles pelo partido, pela uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e igualitária, eu topei entrar nessa luta também, né? Porque desde que eu me entendo por gente, eu vivenciei esse mundo. E isso me motivou e me inspirou. Então, essa inspiração vem do meu pai, da minha mãe, da minha família. E o que possivelmente te assusta na política? O que me assusta na política são as tratativas quando não são respeitados os acordos políticos, né? A gente se decepciona muito na política. Então, o que me dá medo na política são as decepções, as traições. Como é que você lida com elas? Dá vontade de sair, deixar de mão, ou qual o teu caminho? A todo tempo a gente dá vontade de não seguir em frente devido às decepções que a gente ao longo da vida vem percebendo na política. Mas, como você falou, sou advogado e na advocacia nos dá também essa experiência, né, de vivenciar muitas decepções, vivenciar muitas batalhas difíceis. E a gente segue dessa forma. A advocacia me deu muita experiência para a gente saber lidar com isso. Você é de esquerda? Se sim, o que te levou para esse caminho? Sou de esquerda, como eu falei agora há pouco, meu pai nasceu dentro dos movimentos, minha família dentro dos movimentos sociais. Então eu vivenciei até hoje a política de esquerda, né? Então, obviamente, a esquerda está no sangue. Obviamente que eu vou, diante dessa próxima pergunta, eu estou colocando de lado o motivo que, por exemplo, a história do surgimento do PT, né? Eu estou falando mais numa conjuntura agora atual. A gente tem dois partidos que polarizam, vamos dizer assim, atualmente, com muita força na política brasileira. O PT, já de longas datas, não é de hoje que o PT é um desses traços da política brasileira, mas a gente tem mais recente, em função até do próprio Jair Messias Bolsonaro, o PL. E aí, pegando o atual agora, não levando em consideração o histórico desses dois partidos, em que o PT é, por exemplo, diferente do PL? Uma coisa que nos norteia é trabalhar com a verdade. O PL hoje trabalha com mentiras, trabalha com fake news, distorcendo os fatos, distorcendo as verdades. E o PT destoa disso. O PT a todo tempo tenta, pelo menos a base é essa, é o nosso fundamento do partido, o regimento e o estatuto do partido nos diz isso, né? De trabalhar com as verdades, de trabalhar, de dar uma vida mais justa, mais igualitária para a sociedade pedreirense. De outro modo, o PL ele tenta agravar essa desigualdade que se encontra hoje no nosso país. Embora nós sabemos que a desigualdade vem diminuindo ao longo dos governos do PT, mas se você pegar os governos de direita, a desigualdade ela aumentava. Então, isso destoa do governo da direita, do PL. O PT tenta ter um país mais justo, mais igual. O PL, de maneira sorrateira, mentirosa, tenta deixar o país mais desigual. Do ponto de vista local, quais os desafios internos do PT? Os desafios internos do PT, hoje o PT, dentro desse processo que ocorreu nesse ano, o PED, o processo de eleições diretas do partido, o PT em Pedreiras
cresceu assustadoramente. O PT de Pedreiras saiu de 400 e poucos filiados para 1.290 filiados. Então hoje o PT de Pedreiras, depois do processo que ocorreu esse ano, é gigante, é grande. E nós, como dirigentes do Partido dos Trabalhadores de Pedreiras, é óbvio, é claro, é nítido, é cristalino que vamos trabalhar para ter uma candidatura única, uma candidatura a prefeito em 2028. Então, o desafio do PT é ter uma candidatura a prefeito em 2028 e fazer, no mínimo, 3 vereadores no Legislativo. Voltando ainda, insistindo nessa questão interna do PT, a gente sabe que existe, é natural de qualquer partido, de qualquer ambiente ali em tese democrático, que existem as divergências, né? Como é que está isso hoje? Porque você não foi um candidato único, houve um outro candidato e, consequentemente, pessoas que não te queriam que você estivesse onde você está hoje enquanto presidente. Certo, Kim. Assim, rapaz, hoje eu sou muito feliz, né, de ter concorrido a esse processo com pessoas maravilhosas. Meus companheiros, apesar de correntes internas divergentes, mas eu admiro o trabalho de todos, né, são lutadores, nós lutamos pela a mesma causa dentro do partido, né, um partido que luta por uma sociedade mais igual, mais justa. E eu fico feliz porque ter vencido esses caras, para nós foi uma vitória enorme. A gente enfrentamos várias diversidades. Eles tinham controle do partido em mãos, né? A gente não tinha acesso de quem entrava, de quem estava no partido. Então, diante dessa diversidade, diante eles terem também um vereador de mandato, eles terem um vice-prefeito, então o jogo foi duro, foi pesado, eles estão no governo municipal, então não foi fácil, mas estou feliz. E dizer que o processo de eleições internas se acabou no dia 6 de julho, e agora nós temos que trabalhar junto, caminharmos juntos, um PT unido, para podermos eleger um prefeito do Partido dos Trabalhadores, como eu falei agora há pouco também, uma boa bancada no Legislativo. Que leitura você fazia ali durante o processo, né, eleitoral? Que leitura você fazia? Para você essa vitória, ela foi uma surpresa ou você tinha muita consciência dela? Eu tinha consciência que a gente ia sair vitorioso. Por quê? Porque esse trabalho não se iniciou no dia que começou a campanha de filiações. Porque o partido abriu essa campanha de filiação em que todo mundo poderia entrar lá no sistema e começar a se filiar. Só que, como eu falei no início da nossa entrevista, da nossa conversa, meu pai nasceu, eu nasci dentro do partido, desde que eu me entendo por gente, estou dentro do partido. Então essa construção vem do meu pai. Então, quando se iniciou o processo de filiação, já tinha um certo público já dentro do partido. E aí trabalhamos esse público, e aí com a ajuda dos amigos, obviamente do nosso trabalho como advogado, conseguimos filiar bastante gente. Então, dentro desse contexto, a gente percebia e da aceitação, e do outro lado, a sociedade, a militância estava chateada com como o partido vinha se comportando nos últimos anos. Então, dentro de todo esse contexto, a gente acreditava e a gente confiava que ia sair vitorioso nesse processo. Recentemente, o deputado estadual Fred Maia, em uma entrevista, né, em que citou o Dr. Valber e o vereador Bruno Curvina, ele afirmou ali, descrevendo a questão de toda a articulação da campanha na última eleição municipal, ele destacou que ambos não eram petistas. Ele frisou o fato de que ambos, principalmente o Bruno, teriam um certo receio naquela ocasião de sair candidato pelo PT, em função da rejeição ali, enquanto os companheiros médicos, né? Como é que você vê, com qual critério hoje para uma filiação partidária? Né? Porque a percepção que a gente tem de fora é que é uma coisa banal, né? É uma questão mais eleitoral, é um movimento mais eleitoral do que de identidade com o que rege um partido, com o que ele acredita. Como é que você vê essa questão da filiação partidária, principalmente dentro do PT? Não só vejo como agora em Pedreira vai ser tratado da seguinte forma: para uma pessoa poder se filiar ao partido, ele vai passar pelo crivo do diretório e pelo crivo da militância do nosso partido. Não vai ser qualquer um que vai chegar pelo fato de ter influência, de ter um capital financeiro alto, já ter sido vereador, vice-prefeito, prefeito, vai chegar no PT de Pedreiras e se filiar.
Não vai ser dessa forma. O PT sempre foi construído com muito debate, foi construído as campanhas eleitorais foi feita de maneira coletiva. Então, a partir de agora, nesse momento, nós tomamos posse. Aquelas pessoas que pretendem entrar no Partido dos Trabalhadores, aquelas pessoas que pretendem sair como candidato a algum cargo eletivo, ele vai passar pelo diretório e vai passar também pela toda a militância. Quem vai dizer quem serão os novos filiados do Partido dos Trabalhadores, quem vai dizer quem serão os candidatos do Partido dos Trabalhadores em Pedreiras é a militância. Não vai ser nenhum dirigente do 2, porque era assim, o partido estava vivendo dessa forma. 1 ou 2 pessoas, 3 pessoas estavam decidindo os rumos do Partido de Pedreiras e estavam esquecendo a coletividade. A partir do momento que nós tomamos posse e foi um compromisso de nossa campanha, é de que quem for candidato, querer ser candidato pelo PT Pedreiras, tem que passar pelo debate, tem que passar pelo crivo do partido e tem que construir. Não é só chegar no período de eleição, faltando 6 meses para a eleição, que é o período de filiação, e dizer, vou para o PT porque lá tem viabilidade para mim, porque possivelmente vai ter um governador, vai ter um presidente. Não vai ser dessa forma que nós vamos construir o PT em Pedreiras. Para poder ser candidato, volta a ressaltar isso, em Pedreiras vai ter que construir dentro do partido essa candidatura. Como é que está o diálogo? Até onde eu sei, o vice-prefeito ele continua, né, do PT e o vereador Bruno Curvina também. Como é que está o diálogo de ambos com vocês agora? Com o partido em si, independente de quem esteja no comando dele? Veja bem, como você falou que nós tomamos posse agora dia 18. Né? Então, durante toda a semana, convidei várias pessoas, né? Fui convidando várias lideranças, vários atores políticos da nossa cidade. Inclusive, eu presencialmente, como meu amigo, meu companheiro, meu irmão, que me ajudou muito nessa luta, Felipe Branquinho, que hoje é o secretário de organização do partido, a principal secretaria do partido está com ele. Fomos no hospital do Dr. Valber, convidamos pessoalmente o Dr. Valber para a posse. E o seu filho. O seu filho não estava junto com o Dr. Valber na hora da conversa, mas o Dr. Valber disse que ia convidar o filho também para fazer parte da posse. Eles, como vice-prefeito e vereador, eu acredito que eles deveriam ter ido à posse. Não foram? Não foram à posse. Nos deixou triste, porque assim, quem tem interesse em ser, se for candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, tem que, no mínimo, respeitar os processos, os procedimentos. Eu acho que o Dr. Valber, ao não ir lá na solenidade de posse, nos deixou a pensar que ele está com pouco interesse de ser candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Pedreiras. Né? Como eu falei, a candidatura de quem pretende ser vice-prefeito, prefeito, vereador, tem que passar pelo crivo do partido e pelo debate. E no momento que o Dr. Valber deixa de ir para o debate, deixa de participar da solenidade, me deixa a dúvida se realmente ele tem interesse de ser candidato pelo PT de Pedreiras. Como é que você, particularmente, tem visto, claro, não deixa de não levar em consideração que está agora presidente do PT, como é que você vê a questão da cisão deles, do vice-prefeito e do vereador Bruno, em relação ao governo Vanessa Maia? Como eu vejo a cisão? Exato. Assim, pelo que eu vejo, tem um rompimento, né? Tem um rompimento notório, né? Não existe uma pessoa que quer ser sucessor da atual gestão, né? Andar com o adversário da atual gestão, né? Então, do meu modo de ver, né? Ele não repassou isso para a gente, mas da análise que a gente faz dentro desse contexto é que estão rompidos. Se tiver uma candidatura do Dr. Valber futura, ele vai, ao que tudo indica, vai concorrer com a sucessão no qual o deputado Fred Maia vai apoiar, né? E pelo que a gente vê, não vai ser ele. Vamos lá, vamos alongar um pouco aqui a conversa, né? Saindo de Pedreiras, indo um pouquinho mais à frente ali, Palácio dos Leões. Conhecendo o gosto do Lula, o Lula gosta de quem vence, né? O Lula tem um gosto pela vitória e por quem vence, do ponto de vista da política, das eleições. E levando em consideração esse Lula que gosta de vitória, de vencer, de apoiar quem vence, a pré-candidatura do Felipe Camarão para o governo do estado não é um devaneio?
uma teima crônica do PT, né, à vista do que apontam as pesquisas? Pois bem, o que a gente vê nesse primeiro momento é que existe uma disputa estadual das correntes dinista e brandonista, né? Nós aqui, pequenos, dos municípios, nós não podemos nem se meter nisso aí, porque esses acordos foram feitos entre eles, a militância nem chegou sequer participar, sequer entender de como foi feito esses acordos. Então o que nos resta é esperar. O que nós estamos sabendo nesse primeiro momento? É que essa decisão vai ser tomada pelo presidente Lula, né? Dentro da conjuntura atual, no qual a gente não tem dúvidas de que Lula será reeleito e tem grande possibilidade de ser logo no primeiro turno, mas o que ele está visando nesse momento, obviamente que vai trabalhar a campanha de reeleição, mas a candidatura para o Senado, né? Então ele vai esperar o contexto do Maranhão no que diz respeito ao Senado para tomar a decisão, né, de quem será o nosso candidato a governador. Eu, particularmente, como militante, por conhecer o currículo do nosso vice-governador Felipe Marão, torço para que seja ele, trabalho para que seja ele. Mas isso não depende aqui de nós da militância, né? Virão decisões que não dependem da gente. Então o que nos resta é aguardar e ver o que o presidente Lula qual a decisão que o presidente Lula vai tomar. O que eu sei, Joaquim, que embora Felipe Camarão esteja pontuando baixo, né, que está em terceiro, quarto, oscilando, mas a gente sabe que o Brandão, quando foi candidato, ele pontuou, nessa época do ano pré-eleição, o governador Brandão foi eleito, ele pontuava muito menos. Então assim, o Leões tem um poder significativo, somado com o presidente Lula, essa pontuação, essa porcentagem em qual o Felipe Camarão se encontra hoje, ela pode mudar tranquilamente. O que a sociedade pedreirense ela pode esperar do PT, desse PT que o tem como presidente? A sociedade pedreirense ela pode contar com um presidente que vai ouvi-la, né, que vai ter nos seus quadros pessoas que realmente pensam num partido que vai trabalhar uma candidatura que pensa de igual modo como a política do presidente Lula vem fazendo no governo federal, né? Uma política que a todo custo tenta diminuir a desigualdade, tenta ter um olhar especial para aquela classe menos favorecida. E o que nós pensamos é isso, é que o PT Pedreiras vai ter, com fé em Deus, uma candidatura única, uma candidatura em Pedreiras que possa se alinhar com as políticas públicas que o governo Lula vem fazendo e vem fazendo bonito no nosso Brasil. Doutor, nesta semana o IBAMA ele concedeu uma licença para que a Petrobras explore petróleo na Foz do Amazonas. E diante desse cenário, não posso passar por aqui e não fazer essa indagação. Levando isso em consideração, né, eu indago o Brasil, que sediará a COP30, ele é bipolar? Ou para o governo Lula as pautas ambientais servem mais na hora do voto, para ter ali o voto dos ambientalistas? Como é isso? No Brasil está tendo toda essa discussão, né, na pauta ambiental no que diz respeito a essa exploração. Só que nos países vizinhos, próximo ao Brasil, lá que faz a fronteira do Brasil, nessa região, está todo mundo explorando. Então é uma riqueza que nós devemos explorar. Agora, obviamente, com todo respeito às pautas ambientais, com todo respeito à gestão que a ministra Marina vem fazendo. Mas, Joaquim, ali é uma riqueza nossa que nós temos que explorar. Nós temos que explorar com mais, obviamente, com responsabilidade. Ali é uma riqueza que nós não temos dimensão. Então, eu concordo com a exploração daquela localidade, ali é uma riqueza do nosso país, mas externo e ressalto, com muita responsabilidade, com muita fiscalização. E para finalizar, né, doutor Rondinei, em Clube da Esquina, Milton Nascimento, ele canta, em Clube da Esquina 2, Milton Nascimento ele canta que os sonhos não envelhecem.
como andam os seus? Como ao longo da entrevista eu externei, a gente sonha com uma Pedreiras mais justa, uma Pedreiras mais igualitária e uma Pedreiras que dê oportunidade para os nossos jovens, para o nosso povo, né? Desse modo, quero dizer que o meu sonho é, primeiramente, para o que eu fui eleito. Fui eleito para ser presidente do Partido dos Trabalhadores. E é isso que eu vou trabalhar nesse momento. Quando você fala em sonhos, Joaquim, o meu sonho era ser presidente do Partido dos Trabalhadores. O meu sonho principal da minha vida era esse. Por que era o meu sonho? Eu via meu pai, minha mãe militante e sofrendo de modo como o partido vinha sendo administrado, gerido aqui em Pedreiras. Eu falei assim, por que não realizar esse sonho agora e dar uma alegria, dar uma satisfação para minha família? E fui, sonhei, pedi a Deus para que esse sonho realizasse, trabalhei duro. Eu ficava aqui no escritório até 11 horas da noite, olhando os filiados, conversando com o filiado, filiando, e para esse sonho ser realizado. Realizei esse sonho. Se vai ter alguns outros sonhos, além da presidência do Partido do Trabalho de Pedreiras, esse sonho vai ter que ser despertado ao longo dessa gestão que nós iremos fazer com muito afinco, com muita responsabilidade, com muito amor ao Partido dos Trabalhadores. E lhe digo que não irei decepcionar nenhuma pessoa que deu essa confiança em nos dar a presidência do partido para poder gerir o PT aqui em Pedreiras. Ok, doutor Rondinei, muito obrigado por essa entrevista. Outras, você que está nos ouvindo, pode conferir em upedreirense.com.br.